strong. E estamos de volta com o programa Conexão João Santos, aqui hoje entrevistando o Coronel Ferreira, um homem de grande história, tanto no nosso município como na vida dele também, entre familiares e amigos. Coronel, boa noite. Obrigado pelo convite e também para a sua audiência. É uma honra, é um prazer estar aqui. Uma honra minha ter essa história aqui sentada aqui na nossa bancada. E vamos começar bem direto. E a vida política, que dia que recomeça? Bom, eu brinquei com você quando você me fez o convite, que eu estava na caverna, né? Você me fez sair da toca. Esse ano de 2021 foi o ano que eu me dediquei a cuidar da minha saúde, algumas coisas de família que a gente precisava também resolver. E assim, foi um ano sabático, né? Gosto da política, mas eu me mantive recuado até para que a gente pudesse pensar um pouco na vida, pensar nos caminhos, nos desafios aí para frente, né? E você te convida que a política rouba um pouco o cidadão da família? Sim, inclusive essa foi a cobrança, né? Essa foi a cobrança, né? Meus filhos, eu tenho 4 filhos, um sobrinho e um afilhado. Desses aí são 3 casados, tenho 5 netos, né? Então, assim, é uma família que, graças a Deus, sempre estamos juntos e eles cobravam a minha presença. Os 4 anos aí, de 2017 a 2020, foram, vamos dizer assim, o tempo foi praticamente dedicado ao mandato de vereador. Foi um aprendizado muito grande, mas a ausência acaba tocando forte em casa, né? Eu vou te fazer uma pergunta, Coronel Ferreira. Como que iniciou sua vida política? Isso já tinha um pensamento? Você já vinha planejando isso ou isso foi um estalo? Olha, João, na verdade eu sempre gostei de política, mas nunca pensei em cargo eletivo, né? Eu fui para a reserva em 2015, né? 31 anos de serviço, da vida militar, da caserna, e comecei a conhecer o partido, na época com o Francisco, né, Aleda Borges, que é uma amizade que a gente tem já de longo tempo. E desse conhecimento do partido à época, acabei indo para uma campanha e dessa campanha acabei sendo eleito, né? Afinal, são quase 32 anos de Valparaíso, né? Moro no Valparaíso por opção, né? Gosto da cidade e acabou que isso me fez ser eleito vereador, né? E nessa experiência foram esses 4 anos, como disse, 2017 e 2020, conhecendo a cidade, não como o cidadão que vai na padaria, conhece as pessoas, na igreja, né, onde eu frequento, na paróquia São Francisco, mas já como conhecendo a administração, as dificuldades da cidade, os anseios da população, principalmente na área de infraestrutura. Então foi dessa forma que acabou eu me sentindo, vamos dizer assim, movido a ir para um cargo eletivo, mas como eu disse, terminado esse compromisso, eu precisei também recuar um pouco, a família acaba cobrando, né? Por essa experiência sua política, deu para você dar uma pincelada nas outras políticas? Porque quando você se envolve na política, mesmo sendo vereador, você acaba acompanhando, tendo envolvimento com deputado estadual, deputado federal, senadores, né? Acaba tendo um contexto, um panorama totalmente diferente. Como que o senhor está vendo hoje, exatamente, o desenvolvimento e a política de Valparaíso? Olha só, João, o que essa experiência de um mandato de vereador e conhecendo a política, não apenas municipal, mas também a necessidade dessa interação, como você bem disse, articulação em âmbito estadual e federal, inclusive, né? Nós temos hoje um município jovem, né? Valparaíso é um município jovem, como todos nós sabemos, são 24 anos, eu cheguei aqui ainda na época do distrito de Lusiânia, e nós temos hoje uma cidade que, apesar dessa juventude, ela tem uma importância no estado de Goiás muito grande. Estamos entre
os 7, 8 municípios com maior população. Somos um município muito pequeno em termos de território, não temos área rural, e o nosso orçamento hoje está entre as 10, 12 maiores cidades do estado de Goiás, lembrando que são 246. Então nós temos um município pujante, um município importante, mas também com muitos problemas. E aí é que vem a importância dessa interação com o Estado e o governo federal, porque muitas das vezes o orçamento, que é um problema que a gente tem aqui no município, não é bem gerido, acaba tendo que buscar recursos fora para que a gente possa fazer simples obras, por exemplo, como de asfaltamento, que a gente pode reputar, junto com o problema da saúde, a falta de um hospital como UTI, por exemplo, problemas da qualidade da estrutura das escolas e o problema, como eu disse, de infraestrutura, que é na questão do asfalto, você precisa ir buscar recurso fora. Então, a gente verifica hoje que, pelo tamanho da nossa cidade, a importância da nossa cidade no estado de Goiás, nós precisamos sim estar melhor representados, né? Seja na Câmara Federal, e a importância que a gente tem de ter um representante, como temos hoje, Leda Borges, né, que é a nossa deputada estadual e que trabalha muito aqui pelo município. Então a importância de termos nomes, né, de pessoas daqui da nossa região, em particular aqui da nossa cidade, para que possam nos representar, seja na Assembleia do Estado, seja na Câmara Federal, né? Porque sem isso realmente fica muito difícil tocar uma cidade do porte e da importância que Valparaíso tem hoje para o estado de Goiás. O senhor tocou num fator muito importante. Hoje temos um representante como deputada estadual, a professora Leda Borges, né? Que vem fazendo o seu trabalho. Hoje é uma deputada que acaba hoje sendo bem visibilizada dentro do estado todo. Né, até por ter se envolvido em políticas sociais, né? Sim. Passou a ser mais conhecida, é óbvio, ela não é só deputada de Valparaíso de Goiás. A pergunta que eu faço ao senhor, atende uma região, né? A pergunta que eu faço ao senhor, as políticas públicas, elas estão deixando a desejar? Com certeza. Porque o que ocorre? Por mais que você tenha os recursos que venham da área federal e alguma coisa da área estadual, quem faz a gestão dessas políticas públicas é o município. Então você tem muitos programas, particularmente no governo federal, em diversos ministérios, né? Seja na área de educação, saúde, desenvolvimento regional, né? Cidades, né? O próprio agora o programa desse de transferência de renda, né, o Auxílio Brasil, né? Então hoje existem muitos programas na área federal, mas as políticas públicas elas são tocadas pelo município. Então ou ele vai vai fazer a gestão diretamente no município, ou seja, ele recebe os recursos e ele promove essas políticas públicas, ou ele traz os programas, identifica esses programas aonde eles estão, lá no governo federal ou governo estadual, e traz para a cidade. Então hoje o que a gente verifica é que a maioria dos municípios tem muita dificuldade, vou falar aqui da minha cidade, que eu moro, né? Hoje aqui na nossa cidade nós temos uma dificuldade muito grande de tocar as políticas públicas, né, em nossa cidade. Pelo menos de uma forma em que o cidadão, eleitor principalmente, ele possa observar o crescimento da nossa cidade. Como dissemos aqui, João, uma cidade jovem, mas de grande importância no estado, mas que nós não enxergamos isso no dia a dia. Não tem calçada, é tudo esburacado, né? Então, a gente sabe que o recurso é pouco, todos nós sabemos. Mas é preciso que essas políticas sejam bem tocadas para que o que você faça hoje, amanhã você não precisa refazer e você possa resolver outros problemas, né? Eu não posso asfaltar uma rua hoje, né, e amanhã, que eu deveria estar asfaltando outra, tendo que tapar buraco daquela que eu já fiz. Então, apenas um exemplo prático, né? Então, eu acho que as políticas públicas elas são tocadas essencialmente pelo município, né? Então, é preciso ter essa representação, como nós dissemos, na Assembleia do Estado, na Câmara Federal, para poder trazer recursos, mas as políticas elas são tocadas aqui dentro, né?
É um fato. E, Coronel, já não está mais do que na hora os municípios pararem dessa política bairrista? Onde que eu quero chegar? Está aí a deputada Leda Borges, né, nossa representante legal, né, e cria esse emblemático problema com relacionamento com o governo municipal. Né? Nós não vamos entrar no mérito da questão. A gente está falando referente ao emblemático litígio que existe mesmo. Até de alguns recursos poderia vir para o nosso município através do mandato dela, acaba outras cidades se beneficiando. Isso não quer dizer que ela não seja uma deputada de todo o estado, que ela tem que ser, cumprir o papel. Já não passou na hora dos municípios profissionalizar mais a sua política para não estar tão dependente somente da pequeno repasse de governo federal e estadual para enriquecer seus cofres? Olha só, eu conversava ainda há pouco, antes de vir aqui para o programa, né, que eu acredito que o grande desafio que nós temos hoje não é só o Valparaíso, mas o grande desafio, principalmente em termos de Brasil, e o presidente Bolsonaro, a gente verifica que ele tem buscado de todas as formas, né, desburocratizar muita coisa, mas nós temos hoje, o grande desafio é de gestão. Nós temos os orçamentos muito comprometidos, seja no âmbito, não apenas no âmbito municipal, mas estadual e federal, extremamente comprometidos, um percentual muito pequeno que é dedicado a investimentos, vamos colocar dessa forma. Então, o grande desafio, não só, eu diria que é um trabalho que eu posso afirmar isso, a deputada Leda, ela hoje não apenas como Valparaíso, mas ela não olha as cidades, né? Não porque é o fulano ou o beltrano, ou o partido A ou o partido B, é conforme exatamente essa sua imersão e representação dentro do estado de Goiás, faz um grande trabalho, mas o deputado estadual, o orçamento que ele tem em termos de emendas é muito pequeno. Hoje o deputado federal ele tem muito mais condições, um orçamento muito maior, eu aqui agora não tenho de cabeça, mas acredito que deve chegar a algo em torno aí de 20, 30 milhões, né? São em termos de emendas, né? Que podem ser disponibilizadas, e aqui me perdoe o valor, mas eu estou apenas estimando, mas são valores muito maiores, né? Quase 4, 5, talvez menos de 10 vezes o que é um deputado estadual. Então, não basta apenas receber recurso, é você gastar bem o recurso. Então, hoje nós temos os orçamentos nesses níveis, municipal, estadual e federal, extremamente comprometidos, principalmente com salários, né? É uma grande realidade, né? O Valparaíso mesmo, ele chega aí mais da metade do seu orçamento comprometido com salários, fora o que ele é obrigado a investir em saúde e educação. Se você for olhar lá no finalzinho, não tem praticamente recurso nenhum para fazer investimento. Então, se você não tiver uma boa gestão, e eu acho que esse é o desafio de futuro que nós temos, de fazer uma boa gestão, você vai ficar sem fazer nada. Porque a população ela quer olhar o desenvolvimento da sua cidade. É aquilo que a gente brinca, né? Você quer abrir a sua porta, você quer olhar para um bom asfalto, quer olhar para a calçada, você quer ter condições de transitar pela cidade, tendo segurança, ter a escola para o seu filho, né? Então é o mínimo. A questão do transporte, que é um problema muito sério no caso aqui da nossa cidade. Então eu acho que esses são os desafios que nós temos para o futuro, né? Fazer boa gestão. E infelizmente nós estamos chegando em níveis de estrangulamento, problemas muito sérios, né? Temos que fazer muito melhor com o recurso que nós temos e otimizar cada vez mais, né? Precisamos otimizar cada vez mais. É como se fosse a nossa casa, né? Como se fosse a nossa casa. Se você está gastando mais do que você tem em termos de receita, vai entrar em colapso. E eu acho que a gente está caminhando para isso se não tivermos esse bom encaminhamento. Aliás, apenas um comentário, né? Se você me permite, se nós olharmos, por exemplo, essa questão da pandemia que nós tivemos agora recentemente, o governo federal ele se endividou em quase 1 trilhão.
quase 1 trilhão, foram mais de 800 bilhões de reais que está, vamos dizer assim, de lado, não está no orçamento, chamado orçamento de guerra, né? Está de lado aí para poder bancar o funcionamento do país, né? Com essa história do pessoal ter ficado em casa, muita gente que precisava ter uma fonte de renda, temos muitos brasileiros aí que perderam seu emprego, muita gente que já estava desempregada e não teve como se virar nos 30, né? Se não fosse aí o auxílio emergencial, outros recursos, outros mecanismos. Outros mecanismos, a cidade aqui mesmo, na época que nós estávamos na vereança, foram 30 milhões e mais uns tantos milhões, aí eu sei que foi algo em torno aí de mais de 50 milhões que vieram fora do orçamento para que o município pudesse tocar, né? Assim, em números gerais. Então, essa experiência já nos toca muito, né? Porque basta pequenos problemas, quer dizer, pequeno problema não, porque a pandemia é um grande problema, mas para você ver o quanto que os estados eles estão tão abalados que bastou isso para que bagunçasse mais ainda a questão da gestão pública, a administração e o retorno que a gente dá para o cidadão, né? E a coisa mais importante que a gente viu nessa partilha, que o senhor está citando aí, números exatos, nós não temos, nem né? nos atrevemos nem nos atrevemos a ter, mas houve pelo menos um lado muito democrático na distribuição desse recurso, porque o presidente não olhou a quem ele estava servindo. Sim, com certeza. Até para inimigos, é isso que a gente está... acabei entrando naquele assunto lá atrás, não olhar isso como inimigos políticos. O dinheiro era necessário, muitos estados, o senhor sabe disso, organizou sua vida financeira com esses repasses federais, sim, além dele ter continuado com sua arrecadação, né? O que nos assusta, coronel, é que muitos desses estados e municípios não empregaram bem esse dinheiro. Como entraram no orçamento de guerra, ficou tipo numa vala sem resposta. Será que é isso que a gente espera da política? Com certeza não. Eu acredito que o que competia ao governo federal, eu acredito que foi feito um trabalho, um esforço muito forte. A própria questão das vacinas, a gente pode ver agora a compra das vacinas, né? Estava vendo uma live aí do presidente, foram mais de 400 milhões de vacinas que foram compradas e entregues, né? Eu acho que isso é importante, demonstra o compromisso, mas falando de recurso, como você bem disse, precisamos cobrar dos nossos governantes. Muito dinheiro foi colocado durante a pandemia e que não foi bem empregado, né? Não foi bem empregado. A questão, o grande dilema que nós vivemos, que foram a questão das UTIs, aliás, estamos vivendo isso ainda com essa nova cepa, mas essa questão da UTI, a boa utilização desses recursos que não estavam previstos, digam-se de passagem, como eles foram utilizados, né? Então isso é uma resposta que precisamos receber essa resposta, mas que não sabemos quando. Muito dinheiro, né? Então a gente exemplificou aqui o caso do Valparaíso, né? Que foram, como eu disse, em torno aí de 30 e poucos milhões de reforço no fundo de participação dos municípios e pouco mais aí de 20 milhões entre recursos na área social, na área de saúde, que, assim, essa prestação de contas, se ela foi feita, não está bem demonstrada na visão das pessoas, do cidadão, daquele que mora na cidade, né? Então isso não está visível e é muito dinheiro, né? Muita grana. O senhor teve uma experiência vasta na Câmara de Vereadores de Valparaíso de Goiás. Hoje estamos em 2022, né? Uma Câmara, entre aspas, renovada, né? Com uma outra filosofia, né? E ao ver da população, que é isso que está se demonstrando, muito pouca seriedade com os mandatos. O município que o senhor acabou de falar, a gente está vendo nas revistas econômicas como Exame, a revista Carta Capital, o município de Valparaíso se destaca entre uns da economia do estado do Goiás, entre o 7º ou 8º, em termos de arrecadação e emissão de notas fiscais e cupons. Isso se torna uma economia arrojada. Temos quase mais de 6 atacadones
um dos principais atacadões, que eu não vou citar o nome, tem vendas acima de quase 40 milhões de reais dentro do município, né? Então, um município que está minando crescimento, gerando empregos, e a política ainda está de forma amadorista. Eu diria que dentro daquilo que a observação que nós fizemos aqui da questão de gestão, eu vejo que um dos grandes problemas aqui em nossa cidade, e eu estou falando aqui a nossa cidade, porque nós estamos no Valparaíso, moramos aqui, mas é importante olhar a nossa cidade aqui e a gente verifica, nisso que você falou, a chamada arrecadação própria. Nós temos uma variação muito pequena em termos de arrecadação própria, que é um local, uma vertente, se assim podemos dizer, que nós precisamos trabalhar mais. Não adianta a gente olhar os repasses do Fundo de Participação dos Municípios, do Fundeb, que são recursos federais, apesar de serem em parte arrecadados aqui, porque você tem o IPI, você tem o imposto de renda, né? Outros impostos federais, né? PIS, COFINS, que fazem essa salada. Né? E que se reverte aqui no FPM, no Fundeb, mas você tem os nossos recursos próprios, que a gente precisa investir. Você falou muito bem aqui, a grande arrecadação que nós temos aqui, tirando a participação que nós temos aqui do ICMS estadual, o IPVA, que é 50%, né, da arrecadação estadual que vem para cá, ICMS 25%, mas os recursos próprios nossos, que são ISS, IPTU e ITBI, a gente tem uma variação muito, muito pequena em termos de crescimento de forma anual. Ela é meio instável. E é exatamente nesse campo em que a gente precisa crescer, com um olhar mais atento, não é para arrancar do bolso do cidadão, não, mas para você ter uma justiça no pagamento dos impostos, né? Você pagar aquilo que lhe é devido. Infelizmente, nós temos hoje pessoas que deveriam pagar mais. A gente vai falar aqui, por exemplo, a questão do IPTU, que deveriam estar pagando mais e estão pagando menos, e aqueles que poderiam estar pagando menos talvez estejam pagando mais. Né? Então, essa questão da arrecadação tributária é uma coisa que precisa ser muito bem trabalhada, né? Muito bem trabalhada. Porque não adianta você ter um município como Valparaíso dependente apenas de repasse de recurso federal. Né? Tem cidades, municípios do Brasil afora, que eles dependem exclusivamente do repasse do FPM e do Fundeb. Né? Isso é um absurdo. Né? Nos municípios, são mais de 5.500 municípios, né? Você vê, o Valparaíso tão jovem, ele está entre as 350, 400 cidades no Brasil. Olha só, em termos de população, em termos de arrecadação. Né? Então, a importância que nós temos, mas a gente precisa trabalhar melhor isso. Por quê? Nós temos uma característica, nós não temos área territorial, não temos área rural, então o recurso aqui tem que ser muito bem empregado, a demanda por infraestrutura é muito grande. Então, por exemplo, nós chegamos aqui na nossa cidade-mãe, Lusiânia, né? A cobrança por infraestrutura lá em Lusiânia é no centro, mas a população de Lusiânia não está só no centro. Por exemplo, ela está lá no Ingá, que é praticamente a metade do município, está lá do outro lado. Agora aqui no Valparaíso não. O Valparaíso, toda a nossa área territorial ela é ocupada. Então a demanda por infraestrutura urbana é muito grande. Então você precisa de praça, você precisa de asfalto, você precisa de urbanização, né? As pessoas sentem muito isso, locais em que você precisa de arborização, roça, poda. Então isso tudo é a visibilidade da cidade, né? Que aqui nós precisamos trabalhar bem. E é um desafio em todos os municípios, né? É um desafio em todos os municípios. Então hoje você precisa trabalhar o recurso público. Ninguém quer aumento de imposto, né? Ninguém. Inclusive, seja quem está hoje na Câmara, seja quem está na Assembleia Estadual, no Governo Federal, todo cidadão hoje não quer saber de aumento de impostos.
porque a nossa carga tributária é muito alta, né? Pelo contrário, a gente tem que reduzir imposto, né? Precisamos fazer mais com menos. E hoje a gente gasta muito mal, como a gente falou aqui um pouco antes, né? Mas eu estou insistindo um pouco nisso porque é o grande desafio, né? Então, uma Câmara de Vereadores, ela tem que trabalhar muito bem o orçamento da cidade. É o primeiro compromisso que ela tem que ter, né? É onde você vai enxergar como o recurso ele é gasto, né? E se o vereador ele não tiver esse compromisso, ele está fazendo mal o seu trabalho, né? Você eleito não é para ficar como despachante de problema, para arrumar emprego, né? Melhorar a fila da cirurgia. Não que você não, é claro, não que você não receba uma demanda dessas e você não tenha que incomodar. Eu recebia no meu gabinete, muitas das vezes, demanda para as pessoas: tem a lâmpada queimada, tem um buraco, meu filho está tentando vaga nisso, naquilo. Não é que você vai conseguir vaga, né? Até porque não é isso não é o papel principal do vereador, né? Mas é fiscalizar os recursos públicos, fiscalizar o trabalho do executivo e principalmente, como nós falamos, a questão do orçamento da cidade, porque é onde você enxerga como o dinheiro está sendo gasto, né? E além de tudo, é um compromisso. Ser um agente representante do município, visitar os senadores, suas bases, para trazer, sim. Ajudar o prefeito também. Não deixar somente essa função ao prefeito do município. E aquilo que você falou no início, retorna, o vereador, ele precisa manter esse contato na questão, não apenas com o seu partido, mas com todos os representantes que estão comprometidos com a sua região. E você falou muito bem, seja na Assembleia Estadual, seja na Câmara Federal, seja no Senado, e também aonde lhe puder abrir as portas, né, que é muito difícil para o vereador, né? Mas aonde ele puder abrir as portas também nos outros órgãos em que você vai buscar programas, né, e os recursos que muitas das vezes estão disponíveis. É difícil isso para o vereador. Eu aprendi, vamos dizer assim, tive muita dificuldade no início, porque as pessoas cobram muito outras coisas, né, e esse trabalho acaba sendo atropelado, né? O vereador, se ele quiser, tem muito trabalho para fazer. E o que eu acho interessante... também, né? Perdão. É uma coisa que eu acho muito importante, que hoje a Câmara de Vereadores, ela está bem moderna. Quem vai lá hoje, ela está bem moderna, está com a sua sede própria. Hoje as transmissões das sessões são ao vivo. E parece que isso não é instrumento para que os vereadores tenham um comportamento diferente, porque hoje a população está assistindo em loco. Em edições passadas, anos passados, não tinha nada disso. E o que me assusta muito, vou fazer muitas coberturas na Câmara de Vereadores, sem exceção, não sou partidário a ninguém, mas a gente vê pouca presença da comunidade acompanhando. Isso me assusta até, né? O cidadão, ele não pode, né, o Coronel Ferreira, virar as costas e deixar somente o agente público dominar todas as ações. Até porque acaba sendo um trabalho que fica escondido. Eu reputo isso que você acabou de falar, o desinteresse, muitas das vezes pelo desapontamento, a frustração. O cidadão, eu acredito que ele esquece que ele não é apenas no dia da eleição que ele tem o seu compromisso cívico, mas depois da eleição é de cobrar daquele que é o seu representante. Por isso que o voto ele tem que ser consciente. Quando logo no início do meu mandato, só para aproveitar o que você falou sobre transmissão, foi uma das preocupações que nós tivemos de pedir para que houvesse a transmissão. E naquele período, enquanto não tinha transmissão, me parece que acho que foi a partir de 2019, meados de 2019, eu passei a fazer a transmissão pela minha página na época. Mas o que a gente percebe? Às vezes as pessoas estão preocupadas apenas com os embates que acontecem lá dentro. É claro que o embate ele decorre da atuação, da cobrança, da fiscalização, mas eu quero reforçar o que você falou aqui,
As pessoas, você que está nos assistindo agora, é importante que as pessoas busquem se interessar em saber o que está sendo feito dentro da Câmara de Vereadores, dentro da Assembleia Estadual, que também tem a transmissão, os trabalhos da Câmara Federal. É preciso que as pessoas se interessem para você saber como que aquela pessoa que você votou, como ela está trabalhando. Né? E saber se muitas das vezes aquelas demandas que você encaminhou, não apenas pedidos pessoais, porque eu acho que o mandatário ele não está ali apenas para a questão de pedido pessoal, até porque você não pode satisfazer a todo mundo, infelizmente, né? Gostaria, eu acho que é difícil, mas para você saber como o seu representante está trabalhando, como ele está atuando. Não basta dizer só sim ou não, mas o que está sendo cobrado? Né? O que está sendo feito? Porque o cidadão, na maioria das vezes, ele não entende dessa máquina pública, é muito complicado. A gente falou aqui de orçamento. Eu mesmo, durante a minha carreira, seja no Exército, como foi no início, e principalmente depois na polícia, que foi a maior parte da minha vida militar, né? Eu lidava na área administrativa, principalmente no fim da carreira, né? Então até o conhecimento técnico da parte orçamentária, administrativa, ela é meio complicado, né? Mas o cidadão ele tem que conhecer o mínimo, pelo menos para saber como que o meu recurso, o meu imposto, aquilo que sai do meu bolso, como isso está sendo empregado, né? E é lá nas sessões, seja da Câmara de Vereadores ou nas outras instâncias estadual e federal, mas vamos falar aqui na nossa cidade, é ali que você vai saber como é que está previsto o asfaltamento da cidade, que é aquilo que a gente fica tão inquieto, né? O que nós temos assim em termos de construção de novas escolas, né? Novos postos de saúde, de hospital, o que acontece, o que está sendo feito, né? Quais as demandas, você falou aí do contato com outros órgãos, né? Valparaíso, até hoje a gente vive, entra ano, sai ano, entram demandas, o nosso viaduto aqui, Valparaíso hoje não, há muito tempo, ele é uma pedra no sapato dos outros municípios aqui. Hoje só para enriquecer o que o senhor está falando, a Prefeitura mandou, né, através da administração atual, mais de 70 milhões para o Banco do Brasil avaliar e ceder esse empréstimo. Quando a gente cobra a presença da população, eu como cidadão, não só como comunicador, está presente para saber qual é a estratégia, quais são os projetos, aonde vão ser aplicados. Eu fiquei sabendo desse pedido, é um pedido de endividamento, na verdade. É um pedido de endividamento. 70 milhões de reais, né, que vão vir para o município. Eu confesso, como eu disse, eu estou na caverna, não acompanho muita coisa, mas isso é um pedido de endividamento. É muito dinheiro para você colocar no município sem saber como esse recurso vai ser gasto. 70 milhões é como se fosse quase 2 viadutos aqui que poderiam ser construídos. Não estou dizendo que o recurso é para isso, estou apenas exemplificando, mas é muito dinheiro você endividar o município, né, com o tamanho de um recurso como esse, né? Não sei até onde vale a pena, mas eu não estou acompanhando, mas apenas para exemplificar, né? A gente tocou em comprometimentos, eu vou falar aqui até em nome da imprensa, não estou fazendo crítica a ninguém, tem muitos blogueiros, tem muitos jornalistas, tem muitos que têm o seu canal, mas a imprensa hoje, de forma infantil, cobra as autoridades locais de forma infantil, somente com denunciamismo. Não se cobra de maneira profissional a atividade parlamentar, a execução dos seus trabalhos. Né? Tudo vira uma chacota e acaba não se levando com grande seriedade. Porque os governantes, os políticos, quando não são cobrados de maneiras profissionais, que é o seu dever, foram eleitos pelo povo, né? Eles estão lá otorgados por votos da população brasileira, da população do município. Né? Então, uma maneira mais organizada de trazer essas informações para a população. Com certeza. Né? Aqui a imprensa ela tem uma trajetória
de estar divulgando o favorecimento, que recebe um cachê, recebe um institucional, acaba falando bem. A gente tem que quebrar esse paradigma. A informação, o senhor concorda? Tem que estar, com certeza tem que estar aberta. Eu queria apenas, reforçando isso que você falou, quando você, uma cidade, ela se propõe a se endividar, né? Seja 5 milhões ou 10 milhões, eu não lembro agora no meu mandato, eu lembro que chegou lá um pedido de empréstimo, não sei se de 5 milhões à época, mas você tem que dizer onde isso vai ser gasto. Qual é o objetivo desse endividamento da cidade? Porque você vai gerar o pagamento, o comprometimento do orçamento para os próximos anos, não apenas naquela gestão, mas para os próximos anos. Então, se o recurso ele era pouco do orçamento, num primeiro momento você faz um investimento muito grande, 70 milhões, mas e como é que você vai pagar isso? Né? Você vai tirar recurso de onde? Né? Então você precisa saber, e até para que não seja nada eleitoreiro, né? O recurso ele tem que ser bem gasto, né? Tem que estar bem empregado. Então é algo muito sério. É só a gente olhar o orçamento. A União, diferente do Estado, do município, ele pode emitir moeda, né? Ele pode emitir moeda. Hoje, por exemplo, você tem um orçamento da União de mais de 4 trilhões de reais. Mas você tem a metade disso aí comprometido com o pagamento desses recursos que você acaba pegando emprestado. Não é só emitir dinheiro, né? Não é só chegar na pandemia e sair distribuindo dinheiro, você depois tem que pagar aquilo, porque você vai lá no mercado, né? E você pega esse dinheiro, emite moeda, mas você emite título da dívida pública, né? Isso é perfeito, né? Então é isso aí. Aí trazendo para cá, o município ele não pode fazer isso, mas ele pode ir lá no banco, né? Numa instituição financeira e pegar dinheiro. Será que aquilo ali vale a pena? Né? Então, se de repente eu vou fazer muita coisa de uma vez só, eu poderia fazer devagarzinho, com melhor planejamento, sem comprometer o recurso do município. Às vezes é melhor. Melhor do que você pegar dinheiro emprestado, né? É igual todo mundo, você usa o cheque especial, você está em casa, né? Você usa o cheque especial, pega dinheiro emprestado, mas depois vai sair de onde? Sai lá do teu bolso, sai do pagamento, né? Então no primeiro momento foi uma maravilha, comprei um carro. E depois eu tenho que pagar a prestação do carro. Então a mesma coisa é o município, né? Se você pega um dinheiro emprestado, depois você tem que pagar, né? E o que é pior, né? Dependendo do que você for fazer com o município, você tem que manter aquilo depois, né? Não basta só criar uma rua, asfaltar uma rua, eu tenho que manter aquela rua ali, senão fica da maneira como a gente vê aí, toda esburacada, às vezes sem iluminação, não tem meio fio. Pois é, aí não adianta, né? Não adianta. Aquilo ali depois vai pro ralo, né? Vai o asfalto todo embora. Então, a gente tem que olhar bem até onde o custo-benefício, a oportunidade, se vale a pena. O programa Conexão está aqui entrevistando o Coronel Ferreira, que já foi um vereador no nosso município, conhece muito bem do que está falando. Já esteve presente como um representante do nosso município dentro da nossa Assembleia Local. O senhor tocou num fator muito importante, que eu fiz uma reportagem até na BR-040, referente ao nosso tão sonhado município, as nossas galerias de água, né? E o senhor tocou muito bem, a gente só deu uma munição para você usar. Se não for, um grande político, esse vereador não vai sair nunca, vai? É verdade. Se não tiver um compromisso de quem possa, de fato, ir aonde o recurso está, ele não acontece. Eu queria só dar como exemplo, aqui depois da divisa, ali na altura do Monumento Francês, né? Que tem um nome muito carinhoso que eu não vou falar aqui, né? Mas ali naquela entrada daquele setor habitacional ali, da direcional, né? Aquela obra que foi feita ali foi feita pelo GDF. Não, ali é uma via da concessionária. Aquela obra ali foi feita pelo GDF. Você tem uma concessionária.
No entanto, aquela melhoria viária ali no acesso daquelas pessoas foi feita pelo governo local. Então, eu acho que aqui na nossa cidade já passou da hora. Ninguém aqui, eu falo por mim, né? Eu escolhi o chão goiano para morar. Gosto aqui da cidade. Mas, por exemplo, no início, logo lá em 2019, como herança da época da gestão do governo Temer, foi que proposto aqui a criação da região metropolitana, em que poderíamos ter recursos não só da área federal, mas do Distrito Federal, junto com o de Goiás, para que pudessem ser trazidos aqui para o município. E você veja, por conta ali de medo, acabaram alguns políticos goianos, não foram todos, trabalhando contra a questão da região metropolitana de Brasília, e nós continuamos aqui esquecidos, né? A gente reconhece um trabalho muito sério de deputados estaduais, de alguns governos, mas parece que naquela época ali o pessoal ficou com medo de Brasília e hoje não vem recurso de lugar nenhum. Os últimos 3 anos aí, a nossa cidade, nós não temos nenhuma grande obra. E não adianta a gente falar que foi porque a pandemia, não. Estamos esquecidos. Né? Estamos esquecidos. E para falar da BR-040, que eu acredito que é o grande problema das cidades aqui da nossa região, mas aqui o Valparaíso ele vive isso porque a 040 é como se fosse uma avenida da cidade, dizia aí o nosso querido presidente lá da Câmara de Vereadores lá de Lusiânia, há um tempo atrás, né? E falando muito bem sobre isso, numa audiência pública que nós tivemos lá na Câmara Federal. A 040 ela é uma avenida da cidade. E você veja, para que a gente tenha um viaduto aqui, a dificuldade que tem. Não, só pode construir um viaduto aqui se construir lá na frente de Lusiânia. Ora, né, cada local tem um problema. Hoje, o trânsito aqui na cidade de Valparaíso, aqui na BR-040, ela prejudica as pessoas aqui de Novo Gama, prejudica as pessoas da cidade ocidental, Lusiânia, até Cristalina, né? Pessoas que trabalham, se deslocam para o plano piloto para trabalhar. Então hoje ninguém quer pertencer a Brasília. Né? Não é essa a questão, mas nós queremos que os investimentos sejam feitos. Então não adianta vir com aquela história, porque tem a concessão da Via 040, é ela que tem que fazer. É só pegar o exemplo aqui agora, recente. Você, indo para Brasília a gente vê aquela obra não foi da Via 040. Né? Então, por que aqui não temos esse nosso tão sonhado viaduto? Por que nós não temos uma obra nas marginais da nossa cidade, aqui da Via 040, da BR-040, que corta a nossa cidade? Né? Quantos anos? Eu cheguei aqui na cidade ainda quando nós tínhamos pista única. Né? Pista única. Pois é, eu cheguei aqui na cidade ainda quando era pista única. E falava-se de viaduto até hoje. Você vê, o trânsito é caótico. E além do agravante de ser uma grande via de escoação, de entrada de produtos e mercadoria. Pega o eixo de Belo Horizonte. Sem outra opção, inclusive. Sem outra opção. Agora você pega o fluxo natural de carro, eu estive conversando com um dos funcionários da Via, né, ele botou uma estimativa, eu falei, joga pelo menos no alto. Ele falou, João, em torno de 20 mil veículos circulantes vindo, voltando, é um trânsito maluco. Eu lembro de reuniões que foram feitas no início do nosso mandato, lá em 2017, em que o prefeito, aí, que foi reeleito inclusive, a própria deputada Leda Borges, né, deslocamentos que foram feitos até Brasília, para tentar viabilizar na época o tal do BRT, trabalhar por viaduto, obra, acabou saindo só essas passarelas, né, que eram recursos que estavam destinados a postos
da Polícia Rodoviária Federal, e aí essa conseguiu fazer essa transferência, mas sem dinheiro você não consegue fazer nada. E se Goiás não tem recurso, né, na época aquela questão da região metropolitana era uma oportunidade que nós teríamos de ter recursos não apenas do governo federal, mas recursos do governo do Distrito Federal também. Então poderíamos ter tido um trabalho melhor, né? Então hoje nós não temos nem recurso federal, não temos recurso do governo do estado, não temos um trabalho para melhorar, e está aí as pessoas indo e vindo todo dia, trabalhando igual cantiga de grilo, né? Igual cantiga de grilo. E com essa problemática toda se repetindo, e eu vou falar aqui do meu tempo de Valparaíso, há mais de 30 anos, quase 32 anos aí, esse trânsito caótico que nós temos aqui, não tem dia, não tem hora. Antigamente, até bem pouco tempo, era só de manhã na saída ou à noite. Agora não. Agora é contínuo. É contínuo. Um horário às vezes um pouco mais leve, o outro um pouco menor. Então, são demandas que precisam ser resolvidas. Não adianta só dizer, não é dinheiro do município. Tudo bem, mas na hora que todo mundo se mexe e faz um esforço, alguma coisa vai sair, né? Alguma coisa vai sair. As passarelas foram muito boas? Foram, mas é muito pouco em relação a um problema tão grande que a gente tem, né? E outro problema grande que nós temos dentro do nosso município, o transporte alternativo aqui do nosso município foi praticamente criado no governo da professora Leda Borges, sim. né? Com ônibus novos. E os ônibus são dessa época ainda. Ainda da época. O que incomoda toda a população, Coronel, de lá para cá ficaram sucateados, praticamente quase uma falência do transporte alternativo dentro do nosso município. Faltou acompanhamento nessa cooperativa para o retorno desse dinheiro ser empregado na renovação da frota, ou o setor público local contribuiu para praticamente esse meio de transporte está aniquilado no nosso município. Eu acho que hoje nós temos isso aí, um problema que é colocado, infelizmente, ele vai sendo empurrado com a barriga. O nosso município, aliás, o problema do transporte urbano, ele passa por muitas cidades brasileiras, mas no nosso caso aqui do Valparaíso, por termos um território com uma ocupação eminentemente urbana, como nós dissemos, né? Você depende dessa infraestrutura de vias para que nós tenhamos mobilidade e boa qualidade no transporte. Não é só para levar para Brasília, saindo aqui da BR, mas para você até circular na cidade. A demanda interna. E aí o que acontece? Hoje o nosso transporte que está aí, você bem disse, da época ainda da professora Leda, né, deputada Leda, ele é um transporte alternativo, não é um transporte regular, licitado, né? Então ele é o chamado transporte alternativo. E como o próprio nome diz, ele deveria estar de uma forma apenas não para fazer os grandes corredores, mas corredores de ligação, se assim podemos dizer, né? Poderíamos dizer, como opção, cada município vai saber como conjugar esse esforço. Mas o que ocorre aqui? O transporte alternativo ele não tem uma concessão em que você possa dizer para quem vai investir aqui que você vai ficar 5 anos, 10 anos, 20 anos. Ele é renovado periodicamente, normalmente a cada ano, 5 anos, me parece que são 5 anos que é feita aí a renovação. E aí o que acontece? Cada ônibus desse aí do transporte alternativo, quem adquire é normalmente o motorista que está ali, ou um outro cooperativado. E é ele que financia. E esse financiamento, a garantia, seja pelo sistema que for de financiamento, junto ao BNDES ou uma outra instituição financeira que seja, a garantia que ele tem é o tempo de concessão que ele vai ter, que é precário, porque é transporte alternativo. Então, se você não tem o transporte regular para os grandes eixos, que é o problema que nós temos aqui na nossa cidade, o transporte ele fica precário da maneira como está hoje.
o ônibus já sucateados, com muito tempo de uso, os cooperativados sem condições de adquirir novos veículos, porque quem é que vai arriscar fazer um financiamento se ele não tem a garantia As do tempo? linhas ficaram deficitárias. Então a demanda nós temos aqui muito grande. E por outro lado, o transporte regular, que deveria ser licitado, nós passamos, aqui eu vou falar do meu tempo, foram 4 anos. Né? Não tivemos nenhum encaminhamento, ou pelo menos um planejamento que pudesse dizer quando isso vai ser feito. Né? Porque você tem que ter o interesse do empresário em poder investir naquilo ali, porque ele vai botar recurso e vai pagar ao longo do tempo. Ninguém vai jogar dinheiro do seu bolso que não vai ter retorno. E como aquilo ali vai ser feito? Sem planejamento nada sai. Sem planejamento nada sai. Então, o que ocorre? Hoje a gente carece disso. E os planos, eles não têm que ser feitos só para colocar no papel, mas para que eles sejam executados, né? Ao longo de um tempo, que às vezes não será dentro de uma gestão. Ele vai ser feito em mais de uma gestão. E o retorno é a população que está querendo, porque ela quer ver isso. Né? E nosso tempo ruge, né? Papo super interessante aqui com o Coronel Ferreira. Como ele falou, ele estava na caserna, né? E atendeu carinhosamente o nosso convite para a gente falar do nosso município, falar de políticas públicas. Outra coisa que atinge muito o nosso município, até melhorou bastante, aparenta que melhorou, né? Mas a sensação de segurança, como que o senhor está vendo a segurança pública do nosso município? Bom, uma cidade do tamanho do Valparaíso, em termos de população e pujança econômica, ela demanda por um trabalho muito grande. A gente sabe que a Polícia Militar, né, do Estado de Goiás, ela faz um trabalho hercúleo, né? É muito trabalho, a criminalidade, com pouca gente. Então a gente sabe que esse esforço ele é muito grande por parte da Polícia Militar. Aqui na nossa cidade, no início lá de 2017, tentou-se um caminho com a Guarda Municipal que infelizmente, juridicamente falando, ficou pelo meio do caminho, né? Eu acho que muito pouco foi feito. Hoje eu não sei como é que isso está sendo feito. Eu sei que o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o TCM questionou a legalidade, e eu posso dizer que na época eu fui um entusiasta da Guarda como cooperador aí na parte da segurança pública. Tivemos servidores que acreditaram naquele projeto, mas infelizmente ele foi muito mal conduzido. Eu acho que hoje o que nós temos aí, ele carece inclusive de saber como é que esses servidores aí vão ficar, já que tudo isso aí ficou para trás, foi questionado e não teve nem sequer concurso. Nós não sabemos qual é o compromisso do município em relação a esse projeto, que eu acho que é muito importante, mas que não foi bem gerido. Então a questão da segurança pública, ela passa por várias coisas, vários projetos que a gente falou aqui, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal, mas também de outros projetos tecnológicos, né? Eu acho que já passou da hora da nossa cidade ganhar um monitoramento, por exemplo. É um instrumento muito forte para contribuir, né, com o uso da tecnologia, mas para contribuir na questão da criminalidade e da segurança dos cidadãos, principalmente assim, naqueles grandes eixos de comércio aqui do nosso município, ali no Céu Azul, aqui no Jardim Oriente, Morada Nobre, ali no Valparaíso 2, aqui no Valparaíso 1. Então nós temos um comércio pujante, como falou, e o uso da tecnologia é importante. Então estamos carecendo desses projetos que possam fazer com que, se não temos um efetivo, seja na Polícia Militar ou no projeto da Guarda, pelo menos em termos do uso da tecnologia, que possa contribuir e melhorar a qualidade da segurança pública, né, no nosso município, como você bem colocou. Coronel Ferreira, muito obrigado, né? Nossa live está chegando ao final. Eu queria que o senhor deixasse suas considerações. Magnífico papo contigo, foi muito bem esclarecedor.
E só para poder finalizar aqui a minha parte, volta para a política? Eu falei para você, eu estou num período sabático, né? Uma cobrança da família muito grande, né? Para que eu, vamos dizer assim, toque outro projeto de vida, que não seja de mandato. Falei para a Leda que ela está num projeto aí caminhando aí para federal, existe uma cobrança para ela, então um cabo eleitoral ela tem. Mas assim, admiro muito aí o trabalho que o presidente Bolsonaro tem feito, mas ainda não me decidi. Até por conta dessa cobrança da família, mas como eu disse, brinquei aí contigo, você me fez sair da toca, né? Sair da toca. Então agradeço assim essa motivação que você deu de poder estar aqui hoje conversando com as pessoas, né? Eu gosto de bater esse papo, então para mim está sendo muito bom e vamos ver o que pode acontecer daqui para frente. Né? Que bom, obrigado, viu? Te agradeço muito, né? Prazerzaço te receber. Strong.